Olá, sou Lucinei Vieira, sou educador ambiental, sou agricultor agroflorestal. Moro aqui no Baixo Acará, né, uma região que fica a 40 quilômetros de Belém, na região Guajarina. A gente coordena um projeto aqui que é a Morada Cabana, que é um espaço de 30 hectares voltado ao cuidado com a vida. E aqui na Morada Cabana a gente realiza cursos, formações, vivências, tratamentos de saúde, retiros, trabalhos voluntários para estar tendo um contato e uma conexão com conhecimentos e práticas voltados ao cuidado e preservação da vida na Amazônia, né? E a gente vai estar conversando sobre meio ambiente, cultura e arte, que é uma relação muito profunda do ser humano. A gente sabe que desde os primórdios da arte e da cultura, o ser humano sempre esteve intimamente ligado ao mundo natural. As primeiras pinturas, as músicas, os primeiros versos, né, sempre abordavam florestas, mares, ventos, frutos, relâmpagos, fenômenos da natureza e ambientes naturais, porque era a nossa referência de vida e a nossa referência de mundo. Até hoje, mesmo com o mundo pós-moderno, que boa parte da população mundial vivencia, a presença da natureza é marcante. Sempre encontramos livros, pinturas, esculturas, né, e várias manifestações da arte, né, que são voltadas ao mundo natural. A cultura também, né, a cultura popular dos povos do mundo todo e particularmente da Amazônia enfatizam essa relação com o mundo natural, com os rios, com os animais, com as aves, com as árvores, com o vento, com a chuva, que para nós aqui na Amazônia é tão bela e linda. A chuva amazônica é uma verdadeira obra de arte. Destruição do solo. O solo é a base da vida, né? Tudo que nós somos depende da saúde do solo. A Ana Maria Primavera, que é uma das pessoas mais fantásticas na história da humanidade, no que diz respeito ao cuidado com a vida, cuidado com o solo, ela fala, né? Solo doente, plantas doentes, pessoas doentes. Então, muitos dos problemas que a gente enfrenta no mundo estão ligados à destruição do solo. Demência, loucura, violência, depressão, câncer, Alzheimer. Porque a maioria das coisas que a gente come hoje vem de solos doentes. Aí, do mesmo jeito que as plantas adoecem, a gente também. A mesma lei, né? Nós somos terra viva. Homem quer dizer humus, terra fértil. Queria poder estar lendo para vocês um trecho de um livro de um poeta amazonense que marcou muito a minha caminhada na defesa da vida. Trilha d'Água, do Alcides Werck, é um poeta do Amazonas em que ele capta com muita profundidade a essência dessa arte que se mobiliza em defesa da vida, em defesa da ecologia. O ouro do rio Amana. Tuas doces águas, Amana, de repente se toldaram. Chegaram dragas, pontões, canoas, motores, balsas, abarrotadas de homens, falando gírias estranhas, escafandros, pás, batéias, mecanismos de sucção a revolver-te as entranhas. E o teu relevo de margens límpidas foi decifrado e violentado. As cobiças pessoais precisam catar o ouro, cavar o ouro, para urgências nacionais. Cadê as tuas aves selvagens, os teus amenos inambus, Tanguru-Pará voltando, segundo fala a grande lenda, de grandes e colossais lutas contra o Japim. O som ronco das cinganas, a voz dos irapurus, o alarido alegre e desesperado das guaribas, os bandos de caititus, os socobôs meditando, jacarés de pedra espiando, tracajás quase dormindo. Depois de caso passado, e o poema continua, ele vai contando tudo o que é feito, a mineração, a garimpagem fazem com o rio Amana, um belíssimo rio do estado do Amazonas. Depois de tudo ter sido destruído, violentado, ter sido todo poluído, envenenado com mercúrio, ter suas árvores derrubadas, depois de tudo isso o poeta conclui: depois do caso passado, mesmo sabendo que tu és um rio triste, eu quero fazer um roçado, levantar um tapiri, deixar esse mundo louco de lado e morar perto de ti. Da América Latina, principalmente da América do Sul, é um tubérculo que ele, durante mais de 300 anos, ele foi o café da manhã em Belém, né?
As pessoas não comiam pão, né? Principalmente os pobres, né? Comiam ou mingaus de farinha, mingaus de açaí, bacaba. E principalmente na safra dele, que é durante o verão amazônico, ele era o café da manhã em Belém. Ariá. Se comia muito ariá, melava ele no mel, era o café da manhã. Ele é crocante, ele é o único tubérculo que eu tenho conhecimento que ele é crocante. Você cozinha e quando você morde ele, ele estala na sua boca assim, faz tch, tch, tch. E ele é extremamente saboroso, né? Quanto mais a gente mastiga, mais prazer ele proporciona, e ele tem um índice glicêmico baixo. Ele dá ou seja, ele não dá um pico de açúcar como faz a batata, né? Então, para quem tem diabetes, para quem tem essa preocupação com a saúde, né? Quer prevenir o diabetes ou quer dar uma controlada nele, é vital. Além do que ele não contém glúten, né? Então, o movimento de mães que tem filhos autistas procura muito ele. Muito ele em Belém, ele é bastante valorizado, vem tendo uma crescente retomada, né, da valorização dele. Ele quase desapareceu. A gente aqui é uma referência em ariá, né? Mas focando agora na arte, né, saindo da arte e caminhando para a cultura, né, essa cultura múltipla, viva, essa cultura sistêmica, né, essa cultura de raízes profundamente populares, e trazendo a Amazônia como elemento de referência, todos esses desafios que nós enfrentamos hoje no mundo, de energia, de alimentação, de habitação, de transporte, de lazer, que são coisas que, para que nós possamos atender essas demandas no mundo hoje, no mundo urbano que nós vivemos, a gente degrada com o meio ambiente. Para nos deslocar, a maneira como nós andamos, os meios de transporte poluem muito, né? A maneira como nós nos alimentamos hoje nos adoece muito. A maneira como nós construímos a nossa casa degrada muito com o meio ambiente. A maneira como nós vivemos hoje é insustentável. É só uma questão de tempo. Todo esse mundo que a gente conhece, esse mundo moderno, urbano, que parece ser invencível, ele está ruindo todo e ruindo pela base. É só uma questão de tempo porque os recursos naturais estão sendo degradados. E aí a gente tem a arte como um elemento sensibilizador, mas um elemento real de vida é a cultura. A cultura é real porque ela nasce da vida do povo e ela vive junto com o povo. A cultura amazônica dos nossos antepassados é a cultura da cuia, é a cultura da rede. A gente sabe que para fazer um colchão é extremamente poluente o processo de fabricação de um colchão. E a gente sabe que o processo de fabricação da rede é extremamente ecológico, principalmente se tivermos acesso a algodão orgânico, algodão de qualidade e outras fibras. Existem várias maneiras de estar se tecendo redes. E aí a gente tem esses dois elementos. A rede é extremamente confortável, ela molda o formato, né, do útero materno, ela nos lembra esse conforto de mãe, ela nos mantém longe da umidade do chão, ela embala, né, na cultura amazônica, rede de embalar, rede de dormir, rede de resistir. E cada vez mais essa cultura da rede, ela precisa ser valorizada, reforçada, estimulada. A cultura da cuia, né? A gente tem hoje essa questão do copo plástico, do copo descartável. E a nossa cuia, que durante tantos séculos foi o nosso prato, foi o nosso copo, foi a nossa panela, foi a nossa vasilha, foi o local onde a gente tomava banho, lavava o rosto, fazia os chás, guardava as coisas, guardava a comida, tirava a farinha. Extremamente ecológica, ela vem de uma cabaça, que é uma árvore que dá um fruto grande, como uma grande melancia verde, é um dos frutos mais hipnotizadores que eu conheço, é extremamente apaixonante, um pé de cuieira. E aí a gente tira, raspa, e aí a gente tem ele em estado simples, ou a gente pode pintar com cumatê, e a gente tem a cuia altamente ecológica, e que tem a raiz do nosso povo, tem a alma ancestral dos nossos antepassados. Comer na cuia, beber na cuia é ressignificar, é rememorar a vida que nos traz aqui. A vida dos nossos bisavós, avós, pais, a vida recente de uma Amazônia ecológica, uma Amazônia que não jogava copo descartável, quando descartava a cuia que se decompõe e volta ao ciclo natural. Uma cultura em que para você conseguir criar seus filhos, você não precisava de um monte de cadeiras de plástico, você criava seus filhos na esteira. Pegava, colocava a esteira no chão e a esteira era a cama, era sofá, era a mesa. E era local para botar as crianças. Então a gente sabe que a esteira é feita de um capim grande que é fantástico e que é ecológico, quando se decompõe e volta ao ciclo.
E a gente vê hoje tanta coisa de plástico, a gente sabe que nós vivemos a era dos plásticos, já tivemos a era dos metais, a era do ouro, e nós vivemos hoje a era mais dolorosa da existência humana, que é a era dos plásticos. A gente sabe hoje que os plásticos estão causando sérios distúrbios neurológicos, mentais, emocionais nas pessoas. Eles estão rompendo com as estruturas endócrinas, são estruturas de microplástico, moléculas, que entram no organismo humano e afetam o processo de reprodução celular e manutenção dos ciclos bioquímicos do corpo. Então várias pessoas, né, já sabem que isso está acontecendo, mas a maioria das pessoas não. E aí a gente pode estar vendo alternativas a isso dentro da cultura amazônica, né? A questão das garrafas de plástico, né? Quantas vezes nossos pais, nossos avós não tomaram uma água tão saudável, uma água tão oxigenada do pote, né? E hoje em dia o pote é uma coisa que desapareceu. E aí a gente passa a se perguntar, e a nossa cultura? Essa cultura que fala, que pensa, que reflete, que vive. Porque a natureza da cultura é para ser usada, é para ser vivenciada. Essa cultura que a gente tem hoje de abordar a cultura amazônica como algo belo e colocar nas paredes das nossas casas tipitis em miniatura, peneiras em miniatura, pegar cuiazinhas e guardar dentro do armário, é uma cultura que não é cultura. A natureza da cultura é viver. Então, se você não usa, se você não faz uso, se você não vivencia aquilo não é cultura. A cultura está intimamente ligada aos ritmos diários de um povo, o que aquele povo usa, o que aquele povo faz. Se você não usa, se você não pega, se você não valoriza, não é algo que faz parte da sua vida, é apenas uma memória distante, aí a gente encontra um ponto de ruptura. E aí dentro desse contexto planetário, em um planeta em grande e acentuada crise social e ambiental, a própria Amazônia, a própria natureza que ainda existe e resiste, tem todos os caminhos, né? Quando a gente volta a ter essa vida mais simples, essa vida da rede, essa vida da cuia, essa vida do pote, essa vida da esteira, essa vida de contar histórias, né? De você sentar com as pessoas e, em vez de preencher o seu tempo, fazendo compras, que é o que as famílias fazem hoje, aos finais de semana, as que podem, a maioria das famílias não podem, as famílias que podem se endividar nos cartões de crédito, né, não tem mais aquele hábito de preencher suas vidas com relações humanas, com afeto, e elas preenchem com objetos, só que objetos não preenchem a vida de ninguém. O que preenche é aquela velha história da lenda, da matinta, do Irapuru, do Boitatá, do Tambatajá, do Jurupari, e tantas outras lendas fantásticas da Amazônia que os nossos filhos hoje escutam de um celular e não escutam mais das nossas vozes. Então a cultura é extremamente profunda porque ela não cuida somente do meio ambiente, ela cuida do ambiente inteiro. Ela cuida da natureza, cuida de nós e das nossas relações. Porque a cultura justamente ela nasce no contexto em que os grupos humanos vivenciavam ações coletivas, tanto de conseguir objetos quanto de se relacionar. Por isso a cultura tem uma íntima relação com a ecologia, desde que a gente tenha consciência dos processos que nós vivemos hoje e que a gente olhe para trás e veja que os nossos avós já tinham as soluções, os nossos bisavós já tinham resolvido os problemas de alimentação, de transporte, de lazer, de educação, de saúde. Existem muitas alternativas e muitos caminhos diferentes. Por isso que a cultura, a arte e o meio ambiente, a ecologia estão intimamente ligados. Na minha experiência de vida como educador, né, como uma pessoa que dedica todos os dias, né, há mais de 25 anos, a entender, pensar e encontrar soluções práticas, né, para que a gente possa fazer uma transição, o que eu percebo em relação a como mudar, ela parte muito do amor. O amor é o maior dínamo de mudança na vida de uma pessoa e o mais duradouro. Quando a pessoa realmente sente a dor de um planeta morrendo, quando ela sente a dor de bilhões de seres humanos, né, escravizados pela miséria, oprimidos por um sistema injusto e tirano, uma natureza inteira sendo arrasada, tantos seres, tudo que é belo, tudo que é lindo, tudo que já foi verde nesse mundo sendo destruído, esse sentimento de amor, né, esse sentimento de amor filial, que um filho tem pela mãe, ele é o dínamo da mudança. Ele vai dar todas as respostas, né? A pessoa ela vai correr atrás, ela vai abrir livros, ela vai ver documentários, ela vai ver páginas, ela vai viajar
em busca de pessoas que já praticam isso, ela vai fazer vivências, imersões, ela vai aprender e sentir um desejo ardente de viver o que ela aprendeu, porque ela sabe que aquela ação que ela vai tomando, aquela atitude de deixar um copo descartável e andar com uma cuia na sua mochila, faz muita diferença. Ela sabe que ali ela está salvando vida, ela sabe que ali ela está honrando, né? Porque não basta apenas merecer a vida, né? É preciso honrar a vida. E esse sentimento de honrar é um sentimento muito profundo de amar, de honrar o amor que eu tenho pela vida. E aí esse cuidado e esse estímulo são muito fortes. Ele parte disso, porém, o que sustenta isso é o modo de vida coletivo. É muito fácil você voltar aos hábitos anteriores quando você está cercado de pessoas que praticam esses hábitos anteriores. Se todo mundo usa descartável, você é estimulado a usar descartável. Se todo mundo come um determinado alimento, você é estimulado a comer. Ficar resistindo contra a coletividade durante muito tempo é bastante difícil. Então, a mudança ela parte de um processo coletivo, individual, coletivo. Você muda e ajuda as pessoas a mudar, né? A partir de um processo de diálogo, de cooperação, de afeto. Poxa, vamos ver isso aqui junto? Um dos maiores erros que eu incorri na minha vida, e incorri porque não sabia que era um erro, só vim aprender muito mais tarde, é de aprender sozinho. Li muito, estudei muito e quando eu vi eu estava só no mundo. Hoje eu leio com a minha família, eu estudo com a minha família e a maioria das coisas que são importantes a gente senta junto para conversar. Vamos ver isso, vamos trocar aquilo e a gente troca junto, né? Olha, estamos preocupados, estamos, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Mas por que, pai? Por que o sabão é assim, meu filho? Vamos ver uma alternativa, o sabão faz isso, vamos estudar. O ser humano, quando ele aprende, ele se sente maravilhado, é um momento de êxtase. Então, precisa aprender. E quando você aprende coletivamente, as pessoas dizem, realmente, a gente pode mudar isso. Agora, quando uma pessoa aprende, entende e chega para as outras já querendo mudança, ela entra em conflito e só aprofunda o problema que ela quer ajudar a resolver. Então, estudar junto é a melhor coisa que tem. Uma pena que hoje em dia as pessoas não sentem para estudar juntos. É um dos maiores erros que existe no mundo. Pessoas que têm alguma ideia boa não param em pensar em chamar familiares, amigos. Vamos estudar isso? E junto a gente aprende. Quando a gente aprende junto, a gente sente vontade de fazer diferente. Então, o amor é o dínamo da mudança para quem quer mudar de vida, mas a manutenção desse amor depende da coletividade. A sociedade brasileira hoje, devido a esse processo de exclusão, violência, alienação, tortura, destruição, negação, rejeição da sua natureza mais forte, que é a sua natureza indígena, a sua natureza negra, a cultura como um todo e a arte em particular no Brasil, realmente é algo bastante reflexivo no processo de aprofundamento de mudanças na nossa sociedade, porque hoje a gente vive um processo de brutal alienação. A arte, hoje no Brasil, ela se encontra muito refém do mercado e tutelada pelo Estado. Então é algo muito complicado. E o Estado todo o tempo está mudando de motorista. Na realidade, o Estado é um canhão. E todo o tempo quem pilota, direciona esse canhão e dá os tiros, muda. E conforme vai mudando, o povo vai ficando cada vez mais à mercê. Então a arte no Brasil, ela precisa profundamente do que todo mais o resto precisa, que é uma educação para cuidar da vida. Pessoas que valorizem os artistas, que valorizem a arte, que tenham um compromisso com a arte, porque o ser humano ele é extremamente simbólico, tudo para nós é importante. A cor do céu, a cor das árvores, a cor dos frutos, a cor da terra, a cor da palha, a cor da roupa, a cor do carro, a maneira como as coisas estão arrumadas. Então essa noção de simbolismo, o ser humano ele é extremamente simbólico. E a arte ela traz muito isso, dessa mágica do simbolismo organizado e belo. Então a arte é a simbologia organizada e bela, que encanta e maravilha. O ser humano adora ser encantado e maravilhado. A natureza é a maior fazedora de arte do planeta. Você olha uma floresta do alto de uma montanha, você fica em estado de êxtase. Você vê um mar de cima de uma colina, você fica apaixonado. Você vê um rio, uma enseada, é como uma serpente de luz. Ao meio-dia, 13h, você fica encantado. A arte é o belo, é o que encanta, é o que maravilha o ser humano.
Eu acredito que os artistas deveriam refletir muito sobre isso, né, do sentido dessa arte como um instrumento de libertação do povo, né? A gente tem na década de 60 o nascimento da ecoarte ou arte ambiental na Alemanha, quando artistas, né, pintores, escultores, poetas iniciam um movimento na Alemanha para justamente trabalhar a arte como um instrumento de conscientização e mobilização em defesa da natureza que já se encontrava em estado acelerado de degradação. Então a gente tem, né, dentro do próprio movimento artístico uma corrente que no Brasil ela não é muito forte, mas tem bons representantes. A gente tem um escritor, por sinal, muito bom, eu aconselho muito a leitura, Inácio de Loyola Brandão, autor de Não Verás País Nenhum, O Verde Violentou o Mundo e o clássico Manifesto Verde, que são romances, né, uma prova da arte, né, da literatura que entretém, relaxa e educa, mas que trabalha essa consciência ambiental. São livros muito fortes, poemas, músicas, né? O Brasil tem músicas, cantores que fizeram músicas belíssimas. O Caetano Veloso compôs Planeta Terra, né? Que é belíssimo, é lindo demais. Terra, o mais distante, o errante navegante. E muitos outros cantores, né? O Gilberto Gil, a Gal Costa, a Maria Bethânia. Aqui no Pará a gente tem vários, né? Tem o Nilson Chaves, que canta muito esse mundo amazônico, esse mundo da proteção, do cuidado dos rios, né, em tempos de hidrelétricas. Então a arte ela é muito profunda, né, ela precisa ter esse engajamento. E justamente porque não é somente uma questão ideológica, que é muito importante, é principalmente uma questão de sobrevivência. Se nós queremos sobreviver, nós precisamos fazer isso. Se nós queremos deixar o direito, garantir o direito para que nossos filhos possam um dia olhar para o céu e ver esse céu lindo, a gente precisa fazer isso. Mesmo que não dê mais tempo, a gente precisa, é uma questão de honra. A gente não pode deixar um planeta inteiro ser destruído, é um planeta inteiro, não é um quintal, não é um hectare, é um planeta inteiro que está sendo destruído. A gente não pode, a gente tem que honrar a vida. Como fala a poeta espanhola Elida Blasque, né? Merecer a vida não é calar nem consentir tanta destruição repetida, pois não é o mesmo viver que honrar a vida. É preciso honrar a vida.